segunda-feira, às 15 horas, início do jejum da manutenção dos projetos de conquistas. Com o encerramento na Vigília do Melhor da Terra, às 19h30. Procura lembrar, entremos em juízo juntamente. Apresente as tuas razões, para que te possa justificar. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? E é mesmo, diga eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2012. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Por gentileza, eu peço que você sente, pegue a sua Bíblia e abra em Mateus 25, nós vamos ler do 1 até o 13. Diga comigo, pessoas sábias sempre levam mais azeite. De novo, pessoas sábias sempre levam mais azeite. Amém. O reino do céu será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias ou lamparinas. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito. O noivo se aproxima. Saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e pegaram suas candeias, suas lâmpadas, lamparinas. As loucas, ou insensatas, tolas, disseram às prudentes: dei-nos um pouco de óleo, do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. Muito bem. Baixe a Bíblia, por gentileza. Quando a Bíblia fala de virgens, está falando do justo, está falando de cristãos, de pessoas que já creram em Deus e já o receberam. Aqui ilustra bem a condição espiritual. Então, 5 eram prudentes. Explica por quê. 5 eram loucas, insensatas, e também explica por quê. Todas tinham lâmpadas, lamparinas, e elas estavam acesas. Isso significa que, então, as 10, tanto as prudentes como as loucas, tinham azeite. A diferença é que as prudentes pegaram azeite extra. E as loucas, não. E aí, no decorrer da vida, elas dormiram, descansaram, só que as prudentes estavam em paz para fazer isso.
Porque elas tinham azeite extra. Se o azeite da lamparina terminasse, teria mais para reabastecer. As outras não. As outras eram imprudentes mesmo, porque mostraram o quê? Uma preguiça, uma falta de responsabilidade. E não se preocuparam de pegar azeite extra. Muito bem. Aconteceu que o noivo chegou e a lâmpada, a lamparina das imprudentes, das loucas, já estava se apagando, porque o azeite estava acabando. Elas correram para pedir emprestado das sábias, das prudentes. As prudentes disseram, não, nós não podemos te dar, porque pode faltar para nós, vão comprar. E nessa de ir comprar, o noivo chegou, fechou a porta. Elas batiam, mas a porta já tinha sido fechada. E o que o noivo disse? Eu não as conheço. Eu não sei quem vocês são. Porque pessoas prudentes não abrem a porta para desconhecidos. E elas, de acordo com essa passagem, eram desconhecidas. O Senhor não as conhecia. Por quê? Por causa de suas obras. Então, as prudentes tinham azeite extra. Mas as tolas não. Oportunidade, todas tiveram a mesma. A mesma oportunidade. Mas apenas 5. Apenas essas 5 foram capazes de aproveitar. As demais jogaram fora. Você tem que entender o seguinte: esse azeite extra são todas as oportunidades que a pessoa tem de se fortalecer em Deus. Porque os dias são maus. Às vezes a pessoa não se preocupa, ela recebeu o Senhor, ela acha que aquilo, ela faz o básico do básico, para ela está bom. Aí chega uma hora que ela vai morrendo, porque ela não reabastece. Ela não tem azeite extra para ela se reabastecer. Porque ela não se preocupa em ter azeite extra. Não há preocupação. E o que significa esse azeite extra? Todas as oportunidades que uma pessoa tem de buscar a Deus. Tem um jejum, tem uma reunião. Todas as oportunidades que ela tem de se fortalecer. Mas ela joga fora. Preste bem atenção numa coisa. A reunião, cada reunião é como o tanque de Betesda, as águas são agitadas. Tem reunião que é naquela reunião que tal palavra é liberada, unção para tal área liberada, ou a direção, a orientação que aquela pessoa precisa para saber lidar com determinado problema, com determinada situação. Naquele dia Deus está dando àquela pessoa a oportunidade de aprender sobre algo para saber lutar com o diabo lá fora. Mas naquele dia, ela se submete aos obstáculos e joga fora a oportunidade dela. Joga para cima. Entendeu? Joga. Entendeu? Ela joga fora a oportunidade dela. Aí, quando ela se depara com determinado problema, ela não sabe lidar com o problema. Ela não sabe lidar com a dificuldade, porque naquele dia, o Senhor liberou uma palavra que dava a ela a direção para
os dias maus, para tal situação que todos nós enfrentamos. E como é que eu vou saber lidar com aquele problema se eu não tenho a direção espiritual? Mas por que eu não tenho? Porque eu não fui buscar. Porque eu não me importei. Como é que uma pessoa sobrevive sem jejum e oração? Impossível! Impossível um cristão sobreviver em pé sem jejum e oração. Isso é impossível. É por isso que você encontra um monte de cristãos loucos. Loucos. As virgens loucas. Insensatas. Não tem azeite extra. Tem aquele que está na lamparina. Acabou. Ele não reabastece. Tem gente que não tem reabastecido a fé, o espírito. E é por isso que ele se torna um carnal. Porque o que nos faz manter o temor? A palavra. Se você não tem a palavra como direção, como guia, você não tem temor. Você perde o temor. E é por isso que tantos cristãos perderam o temor, são carnais, são mundanos, estão na condição das virgens loucas. Mas oportunidade de ser alimentado tem? Tem. A oportunidade foi dada para os 10. Mas só 5 pegou. Deus nos dá potencial para vencer, para avançar. Mas uns aproveitam, outros não. Algumas pessoas hoje reclamam da sua condição, mas tem a ver com aquilo que elas plantaram. Alguém disse, eu não me lembro o nome, uma pessoa importante, me saiu da cabeça uma frase muito interessante, que a história não prega fatalismo, mas as pessoas têm o que elas merecem. E a Bíblia diz que as pessoas colhem aquilo que elas plantaram. Ela está colhendo aquilo que ela plantou na vida dela. Então, por que as 5, chamadas de loucas, não entraram? Não foram salvas, não foram abençoadas? Porque elas deixaram para ir comprar o azeite em cima da hora, quando não tinha mais tempo. Algumas pessoas decidem mudar a conduta quando a vaca já foi para o brejo. Elas aí, agora eu preciso buscar Deus, mas aí muitas situações já aconteceram, muitas perdas. Você sabe que eu sou uma pessoa que eu sempre estou alertando sobre as coisas. Isso eu falo, não é só na igreja, na minha casa, na minha família, na parte interna da igreja. Eu sempre alerto para as coisas. Algumas pessoas precisam viver na pele, porque senão elas não aprendem. Elas acham que tudo é exagero. Ah, não é bem assim. Ah, não precisa de tudo isso. Não é assim. Ah, não é bem assim. Aí elas vivem na pele, elas veem que não é daquele jeito, é pior. Pode ser pior se a pessoa não for prudente. Pode ser pior. Bem pior. Bem pior. Então, a pessoa tem oportunidade, mas ela deixa para a última hora. Quando a vaca foi para o brejo, a coisa zangou, desandou, tudo está destruído. Agora eu preciso mudar, agora eu preciso buscar, agora eu preciso mudar minha conduta, agora eu preciso ter mais compromisso com Deus. Agora eu preciso me comprometer, agora eu preciso mudar a minha maneira de administrar a minha vida, de conduzir a minha vida, agora eu preciso fechar essas brechas, agora eu preciso fazer mais. Em alguns casos acontece igual com as 5 loucas. Tarde demais. Tem coisa que as pessoas, elas não entendem, que depois que acontece é tarde demais. Aí, acabou. Não tem o que fazer. Tem perdas que depois que elas acontecem, não há mais o que fazer, já foi. Mas o Senhor nos orienta a fechar as brechas antes.
Vá comprar azeite antes, pega azeite extra, tem azeite, porque se o da sua lâmpada acabar, você tem mais para reabastecer. Esteja na brecha, na prudência, no temor. Endireita aquilo que você sabe que está torto na tua vida. Aproveita as oportunidades que Deus te dá para buscar. Quantas vezes eu vejo pessoas que não estão nem um pouquinho preocupadas em buscar Deus. Elas não estão mesmo. De jeito nenhum. Elas não querem. E sabe o que acontece com muita gente? Elas só descobrem o quanto elas estavam protegidas quando o noivo chega e fecha a porta. Elas veem o quanto que elas tinham de oportunidade. Porque enquanto elas têm oportunidade, elas vão brincando. Tem gente que é assim. Enquanto ele tem oportunidade de mudar, de ser comprometido com Deus, de agarrar as oportunidades para crescer em Deus, ele deixa passar. Aí quando não tem mais jeito, é que ele vê o quanto que ele teve de oportunidade de fazer certo, de mudar, de fazer as escolhas certas. Mas foram buscar na última hora. Foi tarde demais para elas. E isso você pode abrir para a sua vida e na sua vida, no dia a dia, e para a vida eterna. Algumas pessoas estão caminhando a passos largos para o inferno e não estão nem aí. Nem aí. Elas são orientadas a ir pegar azeite extra, vem buscar. Ora, jejua, participa das reuniões. Cada reunião vai te levar a um fortalecimento, vai renovar suas forças e te ajudar a caminhar. As reuniões, cada culto, a mensagem que vem, vai acrescentando e te ajudando. A hora que você enfrentar tal problema, você já sabe o que fazer. Você tem azeite extra. Mas se você não se preocupa em pegar azeite extra, o que vai acontecer? Vai acabar o da lâmpada. E a hora que acabar, você não pegou mais. Não tem mais, não tem. Não tem espírito, não tem acúmulo, não tem crédito com Deus. Então você não tem onde se respaldar, não tem oração, não tem jejum, não tem poder para vencer o mal, não tem. É onde ele te derrota. Algumas pessoas não têm construído uma história com Deus. Então elas não têm crédito com Deus. Elas não têm como lançar mão de um depósito, porque não tem depósito. Elas não fizeram nenhum. Não tem azeite extra. Não tem. Aí o que acontece com quem não tem azeite extra? Ela sai atrás de pegar de quem tem. Mas isso aqui foi muito sábio delas. A lição é essa. O que elas disseram? Não, nós não podemos dar o nosso. Porque é exatamente isso que acontece com gente fraca, que não busca, que não caminha com as próprias pernas espiritualmente. A hora que ele se vê em aperto, ele quer refugiar em quem manifesta fé, em quem busca, em quem paga o preço. E foi sábio essas aqui. E esse é o ensinamento que nós recebemos. Não vou dar meu azeite não. E é exatamente isso que cada um tem que entender. Você não deve deixar ninguém roubar a tua energia espiritual, a tua força, e te colocar em situações difíceis, porque não pagou o preço. A pessoa não quis pagar o preço e de repente vem jogar o problema dela em cima de você. Aí agora me dá o teu azeite. Aí eu vou, não vou te dar não, filho. Vou te dar não. Vou dar não. Porque você vai comprar o seu. Foi isso que elas disseram. E é exatamente isso. Quantas pessoas que você ensina, muda a tua fé, muda o teu comportamento, muda isso, muda aquilo, não quer mudar. Aí quando a coisa desanda, aí quer descarregar em cima de quem paga o preço. E a Bíblia
deixa esse ensinamento. Não vou te dar o meu azeite. Você vai comprar do seu. Você vai comprar o seu. Vai comprar o seu. Porque tem pessoas que estão há anos dentro da igreja, não mudaram o caráter, não mudaram a fé, não mudaram o comportamento, não mudaram o espírito. Estão na igreja. Mas não trabalha para mudar o que está aqui dentro. Aí, o que acontece? Elas estão sempre precisando porque age como imprudente, estão sempre precisando das prudentes. E aí vai em busca do óleo da prudente. E a prudente diz o quê? Não vou dar o meu óleo para você. Quer dizer, você não vai roubar meu tempo, minha energia, minha comunhão com Deus, me colocar em problema que não é meu. Eu não vou me meter em problema que você foi lá e causou e pegou. Esse problema é seu. E nós somos ensinados essa postura. Nós somos ensinados. Porque você está caminhando numa boa toada, está buscando a Deus, e às vezes o diabo usa de situações para te distrair e te colocar em problemas que só vão roubar a tua fé e o teu espírito, matar o teu espírito. O problema é que é do outro. O outro não busca, ele não quer Deus, não quer mudar, e aí você vai lá comprar a briga dele, briga espiritual, material. E nós não somos ensinados a isso. De jeito nenhum. Você plantou. Colha você o que você plantou. Essa é tua colheita, não é minha colheita. Eu vou colher o que eu plantei, você colhe o que você plantou. O azeite é meu, não vou dar o meu azeite. Você vai buscar o teu, vai comprar o teu. Vai comprar o teu. Então, nós temos que entender isso. Os prudentes não saem dando seu azeite, não. Porque pode faltar para você. Colhe as suas vitórias. Você não tem que colher a derrota do outro. Ele plantou a derrota. Ele que colhe a derrota dele. Ele que colhe. Às vezes eu vejo gente na família, está no fundo do poço. Mas é o seguinte, é só festa do peão, é só bailão, é só cervejada, bebida, palavrão. Não quer Deus. É difícil, todos, basicamente, praticamente todos os feriados, eu estou em jejum, em oração, há anos da minha vida, há anos. Então eu não tenho que colher vitória? Claro, minha vida tem que ser bem diferente. Eu tenho que ter o melhor. Minha vida tem que ser abençoada. Não pode ser uma vida derrotada. Eu busco a Deus. Eu não busco o mundo eu não tenho prazer em nada que é do mundo, meu prazer é só nas coisas de Deus. Nada, eu não tenho prazer em nada que é mundano, só em Deus. Então eu tenho que ter conquistas. Eu tenho que ter vitórias. Minha vida não pode ser igual ao do ímpio, igual ao do que vive uma vida no mundo. Aí a vida dele não anda, aí ele muitas vezes quer vir e descarregar, ou muitas vezes até quase que te levar a pedir desculpas porque você está vencendo. Não vou te pedir desculpa. Eu sempre falo isso. Não peça desculpas por estar vencendo. Não peça desculpas. Olha, me desculpe, você não vence. Eu quero te pedir desculpa porque eu estou vencendo, tá? Eu quero pedir desculpas porque a minha vida está abençoada, porque eu posso comer bem, vestir, tenho uma vida estruturada, estou bem, estou feliz. Eu queria te pedir desculpa. Tem gente que ele se sente incomodado com a vitória do outro. Mas na hora que ele teve a oportunidade de buscar o azeite, de comprar o azeite, ele não foi buscar, ele não foi comprar. Ele fez corpo mole, preguiça, não estava nem aí. Depois ele vai pedir o azeite dos prudentes, que estavam lá na madrugada inteira orando, jejuando, buscando, pagando o preço, invocando a Deus. O pecado bate na porta, diz não. A tentação vem não. Em nome de Jesus, não. O mundo assedia, não. A pessoa diz não. O outro diz sim para tudo. E para as coisas espirituais, sim para o mundo e para as coisas espirituais, não. Aí quando a coisa aperta, todos
eu vejo pessoas que todos os ensinamentos que são dados, elas não pegam. Elas não estão interessadas em pegar. Não importa. Aí a coisa aperta. Me dê do seu azeite. Dá para você me dar do seu azeite, porque minha lâmpada está apagando? Vá comprar. Está na hora, então, de agora você ir orar, e jejuar, e buscar Deus, pagar o preço, e lembrando que para essas aqui foi tarde demais. Para algumas pessoas, vai chegar um momento que algumas coisas serão realmente irreversíveis. Porque tem gente que planta uma história para se encontrar em situações sem saída. Porque a pessoa, quando tem oportunidade de fazer uma boa escolha, ela sempre faz a pior que ela poderia fazer. A pior. A pior. E isso tem que entrar. Pessoas sábias levam mais azeite. Tem azeite extra. Porque a hora que o azeite da lamparina acabar, tenho mais para reabastecer aqui. Não vou ficar sem. Minha lâmpada nunca vai apagar. Porque eu sempre tenho azeite extra. Esse é o Espírito. Mas pessoas que não têm azeite extra, que é comprometimento, vida com Deus, quando a lâmpada dele começar a apagar, apaga de vez, porque não tem. Não tem. E aí, as loucas batiam na porta, abre, Senhor, abre. Não abro, não. Eu não conheço vocês. Porque a gente não abre a porta para gente desconhecida. E o Senhor deixou bem claro que o comportamento dessas imprudentes aqui, dessas loucas, é um comportamento que leva a Deus não reconhecer a pessoa. Não conhecer. Aí a porta se fecha, não vou abrir. Abre, Senhor. Não, não vou abrir. Eu não conheço vocês. E alguns estão trabalhando, infelizmente, para se encontrar nessa situação. Alguns já até estão. E ainda o que é pior, uma condenação eterna. Porque isso aqui mostra, claro, as pessoas que vão ficar. E está falando de cristão, está falando de gente que já recebeu o Senhor, mas age de forma louca, insensata, imprudente, desequilibrada. Não se preocupa em pegar azeite extra. Não se preocupa. E aí a Bíblia diz o quê? Vigiai. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia nem a hora. Vigia. A Bíblia manda vigia, vigia. Você não sabe quando o mal vai entrar e arruinar. Você não sabe quando o arrebatamento vai acontecer. Você não sabe. E algumas pessoas, apesar delas terem a mesma oportunidade, Deus tem dado a todos a mesma. Umas perseveram buscando, outras não. Umas pegam azeite extra, outras não estão nem aí, são preguiçosas, são descompromissadas, não têm compromisso nenhum. E aí? E aí, que esta palavra ilustra e ensina exatamente, mostra exatamente o que acontece na vida espiritual das pessoas, dos comprometidos, dos sem comprometimento, dos que estão envolvidos com as coisas de Deus, dos que não estão. Os comprometidos são os que têm pego azeite extra. Os que não, aconteça o que for, quando acabar já tem mais para reabastecer. Mas tem aqueles que estão vendo, são orientados, sabem o que fazer, mas não dão importância. Deixam tudo para a última hora. Em alguns casos, chega aquele momento que não há mais nada o que fazer. E o arrebatamento, a Bíblia diz que vai ser num abrir e fechar de olhos.
Ninguém vai ser num abrir, num piscar, nessa piscadinha que a gente dá aqui enquanto está ouvindo, tá? Num abrir e fechar de olhos. Ninguém vai, não tem tempo de falar nada, de arrepender, de mudar nada. Não vai ter tempo para nada. Nada. Não tem tempo. E Deus tem nos ensinado como viver nesta vida e ter uma vida de vitórias aqui e uma vida eterna com o Senhor. Nós temos sido orientados, mas muitos não se preocupam. Olha, minha gente, todo dia você vê os sinais dos tempos por toda parte. Isso não há dúvida que Jesus está voltando. Não tem mais onde piorar. E a maior prova de que Jesus está voltando é o esfriamento dos cristãos. O quanto o povo tem esfriado na fé. A iniquidade, à medida que ela aumenta, o povo está se corrompendo. Cada dia que passa mais. É uma confusão, é um desequilíbrio. Um tipo de fé que é vendida, que é vergonhosa. É vergonhosa. Tem coisa que está por aí que é uma vergonha, que é nojento, que é imundo, que envergonha o nome do Senhor. Tem um bando de endemoniados que tem manchado a credibilidade do Evangelho. As pessoas já olham com torto para o Evangelho, para o cristianismo evangélico. Elas olham torto de tanta baderna, de tanta confusão, de tanta coisa desorganizada. As pessoas olham torto para o Evangelho, porque é sinônimo de tanta coisa desajustada. Porque as pessoas fazem isso. Mas a Bíblia diz que nós somos embaixadores do Senhor, representantes. E ai desses que têm causado escândalo e vergonha. Ai! Está escrito que era melhor amarrar uma corda no pescoço e se atirar em alto mar. Olha o tanto que é grave. Você vai envergonhar? Não. Antes de você fazer isso, amarra uma corda, uma pedra no teu pescoço e se atira em alto mar. Isso está escrito desse jeito. De tão grave que é os que escandalizam. De tão grave. O preço dos que escandalizam é muito alto. O que eles vão pagar. Não vai ficar assim. Hoje parece que tem coisas que estão fazendo que parece que está dando até certo, mas não é. Eu quero te dizer, quem conhece a Bíblia, sabe que em toda a história Deus levantou líderes para tratar com o povo e para abençoar o povo. Em toda a história, teve líderes que foram levantados para tratar com o povo. É para testar mesmo a fé daquele que não se corrompe, daquele que não é levado por vento de doutrina, aquele que a Bíblia fala que tem comichão nos ouvidos, é para tratar mesmo, porque os que têm comichão nos ouvidos não serão salvos, os que vivem atrás de ventos de doutrinas, não vai. Tem gente que a Bíblia diz, vive para vaguear. A Bíblia diz assim, vocês não seguram os pés. Os pés de vocês não têm controle. Tem gente que cada dia está num lugar. Eles só vivem a base da propaganda, da ilusão, do engano. É do engano. Totalmente. Ele vive enganado. Ele busca isso para a vida dele. E isso é triste. Mas isso é o final dos tempos. É a prova que nós vivemos, o final dos tempos. Um evangelho da porta estreita cada vez que passar, vai ficar mais difícil. Quem resistir a pregar o evangelho da porta estreita, vai ficando cada vez mais sozinho. Pode prestar atenção
isso. O evangelho da porta estreita, são poucos que passam pela porta estreita. Poucos. Quem resistir no evangelho da porta estreita, tem que estar preparado, que não são muitos que querem a porta estreita. A maioria quer a porta larga. A porta larga. Aqui não exige comprometimento, não exige mudança de caráter. E assim por diante. E você resistir e ficar na porta estreita, requer muita fé. Muita fé. Você tem que crer, e crer mesmo para resistir, porque senão o diabo pode te corromper de várias maneiras. Preste atenção nisso, seja vigilante. Como se você que fosse o errado, como se você estivesse perdendo vida, perdendo tempo. Não é bem assim. Não é bem assim. Você tem que tomar muito cuidado. Porque o diabo ele quer inverter as coisas e botar quem entra pela porta estreita como o errado. Não precisa de nada disso, não precisa de tudo isso. E o da larga não. Está vendo? Eu estou indo pela larga e está dando tudo certo para mim. Mas a Bíblia diz que no final é que será visto toda a diferença. Muitos, está escrito assim, que no final vão dizer: Senhor, mas eu curei, expulsei demônio, profetizei, falei em línguas. O Senhor vai falar: parte de mim, porque eu não te conheço. Eu nem sei quem é você. É igual está aqui, ó. Aqui. Saindo elas para... Aqui. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade, não as conheço. Eram virgens também. Quer dizer, eram cristãs. Eram justas, teoricamente. Eu não conheço vocês. Vocês são as imprudentes, as sem compromisso. Os que até creem no evangelho, tem uma Bíblia, etc e tal, mas são totalmente descomprometidos. Eles não se preocupam em azeite extra, em ter preparação, comprometimento. Não tem azeite extra. E quem não tem azeite extra, a lâmpada vai apagar. E a hora que ela estiver apagando? Você não tem azeite extra, como é que você reabastece? Você não tem vida com Deus. Como é que você vai permanecer vivo? A tua lâmpada acesa, você vivo espiritualmente. Não permanece, onde morre. Vai morrendo. É por isso que tem tanta gente que já está morta espiritualmente. Morta. Porque nunca se preocupa em ter azeite extra. Em levar a vasilhinha com mais azeite. Para reabastecer a lamparina continuamente. Por gentileza, coloque-se em pé e a mão no seu coração, por favor. Ligue o seu pensamento no céu. Orientados, bem dirigidos, nós temos sido. Ninguém pode alegar ignorância de nada. Ninguém. É igual, eu recebi no meu Twitter, veio mensagens, e-mail, etc., de gente muito grata pela a informação sobre essa novela que está aí. Hoje mesmo, agora mesmo, leram para mim uma que disse: olha, eu ia assistir a novela. E de repente,
eu me pego uma mensagem e paro para ver, era a mensagem da bispa, explicando sobre a novela. E ali os meus olhos foram abertos e eu entendi. E agradecendo, e usou ainda essa expressão: depois desse ensinamento, nenhum cristão pode alegar ignorância. Nenhum. Então, todos nós temos sido ensinados pelo Senhor, orientados. Deus tem nos dirigido direitinho em cada área, nos preparado. Aí cabe cada um dar crédito ou não, parar para ouvir ou não. E as pessoas perderam o respeito. Hoje alguém postou para mim um vídeo que um humorista fez aí, que olha, eu cheguei a retuitar, está lá no meu Twitter, para ver se muitas outras vejam. Olha, gente, eu já vi coisa suja e desrespeitosa para com o Senhor Jesus, para com a palavra, para com a Bíblia, mas sinceramente aquilo ali para mim me causou uma indignação no meu coração, fazendo uma gozação. Olha, eu não sei nem, eu estou buscando palavras para tentar descrever o que significa uma aberração daquela. Se você entrar lá, você vê, eu retuitei. O desrespeito, para ver que ninguém respeita. E parte dessa falta de respeito se dá porque os próprios cristãos não impõem respeito. Tem cristão que até hoje tem vergonha de se posicionar como um santo em Jesus Cristo. Tem muitos. Eu fico vendo que um estúpido, de um medíocre, possesso daquele, faz uma gozação absurda de Jesus, da Bíblia. Sabe por quê? É como se dissesse que nós fôssemos um bando de fracotes, que nós mesmos não respeitamos a nossa fé. E fato, isso é triste, porque muitos cristãos realmente andam ou dizem que andam com Jesus, mas não respeitam de verdade, não reverenciam o Senhor Jesus, a Bíblia, a palavra que é santa. Muitos não reverenciam. E aí, naturalmente, vão fazer piada de todo tipo. Eu digo a você, Deus vai cobrar dos omissos, dos que poderiam enaltecer Jesus Cristo, a fé, com as obras, atitude de um cristão verdadeiro. Deus vai cobrar de quem tem vergonha de se assumir como um santo em Jesus. Deus vai cobrar. De quem hoje está com um pé na igreja, outro no mundo, e bem claro, fala: eu sou um evangélico. Eu sou evangélico, porque agora a moda, todo mundo virou funkeiro evangélico, está com tudo, traseiro de fora é evangélico, está saindo em revista masculina é evangélico, do jeito que vai, tudo é evangélico. Canta músicas obscenas, é evangélico. Faz filme pornô, mas é evangélico. Tem gente que fez filme pornô e diz: não, mas eu sou evangélico. Alguém vai respeitar?
cabe a cada um de nós reverenciar o nome do Senhor. Ter um temor reverencial. Onde você colocar os teus pés, que a luz do Senhor resplandeça. Que as pessoas possam ver Jesus Cristo de verdade. Um crente em Jesus Cristo, um salvo, que fala com temor, que vive com temor, que não anda no modismo, mas que tem temor de Deus, que foge da aparência do mal. O Senhor vem buscar um povo especial, gente, zeloso e de boas obras, não um povo que é amigo do mundo, não, de jeito nenhum. Fica com o que diz a palavra, não olha para a direita nem para a esquerda, se comprometa com Deus, busca azeite extra para você, se comprometendo cada vez, quanto mais você se comprometer, como eu disse, cada reunião que você participa, você está lançando mão de mais azeite extra, e assim, quando a tua lâmpada tiver para acabar o azeite, você pode reabastecer. Mas se você não tiver azeite extra, você vai reabastecer que jeito? Tem azeite extra. Decida no teu espírito, que aconteça o que for, o mal não vai te levar, o mal não vai te controlar, o mundo não vai te seduzir. Você vai continuar na porta estreita e apertada, não na porta larga. Porque a porta larga conduz à perdição, mas a estreita à salvação. Aconteça o que for, você vai ter sempre azeite extra. Em nome de Jesus. Ó Espírito Santo, eu oro ao Senhor como sempre. Eu sei que vivemos a última hora. E eu sei que o Senhor me chamou para alertar, alertar. Eu vejo que cada dia que passa, esse tem sido o meu dom. Exortar, e falar, e alertar, incansavelmente. Muitas vezes me sinto como aquela voz que clama no deserto. Mas o Senhor tem me impulsionado a falar e falar. Salvação, desperta que tu que dormes, levanta dentre os mortos. Acorda. Busca o espírito do temor. É isso que o Senhor nos orienta, Senhor. E eu oro, derrama desse espírito de temor sobre nós. Que as pessoas tenham temor em relação ao Senhor, ao teu nome, à fé, a vida com o Senhor. Oh Deus, eu não sou capaz de convencer se o Senhor não atuar. Manda o povo nos ouvir, Jesus. Desperta uma nação desejosa pelas coisas espirituais. Move um povo voltado para a fé viva, Senhor. Ó Deus, um povo decidido a formar, a forjar o caráter no Senhor. Faz a obra, Jesus. Salva nessa última hora, Jesus. O povo está se perdendo, Pai. São tantas religiões, tantos ensinamentos, tanta hipocrisia, tanta mentira. O Evangelho virou um mercadão.
Vendem-se de tudo, até a Bíblia agora. É um que faz a sua própria Bíblia, outro que faz a sua própria Bíblia, outro que faz, é outro que vende um negócio, que vende outro, vende-se tudo em nome de uma fé, em nome de cura, em nome de libertação, em nome de prosperidade. Jesus, cuida, meu Deus, dos salvos. Cuida, Jesus, de nossas vidas, de nossas famílias. Cuida, Jesus. Cuida, meu Deus. Não deixe o povo se corromper. Eu oro por todos, Jesus. Eu oro por todos, Senhor. Todos os cristãos, não deixa se perder. Na porta larga, Senhor. Não deixa, Senhor. Não deixa se perder, Pai. Cada dia que passa, é uma denominação com um ar mais moderno que se levanta. É a venda de mais um produto, de mais um tipo de fé. É o sujeito que, para botar o nome num livro de oração, tem que pagar. Deus. E assim muitos vão se escandalizando. E os salvos, quantos têm se perdido? Jesus, eu oro por um movimento espiritual. Oh, meu Deus, o Senhor nos manda orar. E eu oro, tem misericórdia de cada vida, desperta os que dormem, levanta os que estão mortos, espiritualmente ressuscita, levanta os que caíram, desperta os fracos, mova aquele que está acomodado, aquele que tem sido omisso, que está inerte. Oh Deus, que o temor tome conta dos corações, que uma fé viva, uma fé revelada, o entendimento revelado domine corações, Pai. Que o caráter transformado possa dominar vidas. Oh meu Deus, aconteça. Eu oro. Um caráter transformado, um espírito sincero, um espírito temente, não hipócrita, meu Pai. Hipócrita. Eu te peço agora, Jesus. Tem tanta gente que está tomando partido de homens. Tanta gente que cada dia que passa só se envolve com coisas vãs, vazias, que não elevam, que não salvam, que não libertam, que não muda. É quem quer mais, quem tem mais poder, quer mais poder. É aliança com um, aliança com o outro. Oh Jesus, e com isso o povo tem se perdido. Líderes falidos estão em altares. Me guarda, eu não quero ser um desses. Guarda a igreja, guarda o ministério, guarda o nosso povo, guarda meus filhos. Guarda Jesus, guarda-nos, Senhor, do pecado, nos guarda do mundo, nos guarda do mundanismo, nos guarda da hipocrisia, nos guarda da religiosidade, nos guarda, meu Deus, dos encantos mundanos, nos guarda dos enganos desta vida, nos guarda, Jesus, nos guarda da corrupção. Oh Jesus, nos guarda da corrupção, que nem poder, nem dinheiro, nem nenhuma tentação ou atrativo desse mundo possa nos seduzir jamais. O Senhor nos manda olhar, vigiar e orar, nos ajuda a estar atentos, olhando, vigiando, e que possamos ter cada vez mais prazer na oração, cada vez mais na comunhão, e acumular cada vez mais azeite, para nunca faltar, Senhor. Não deixa o teu povo vacilar, meu Pai. Jesus, não deixa o teu povo vacilar. Não deixa, Pai. Ó Senhor, o Elias ficou sozinho diante de tantos profetas do diabo. E o Senhor foi com ele. E eu quero pedir que o Senhor seja com esses que têm resistido firme a todos os encantos e atrativos e hipocrisias. Eu oro ao Senhor, meu Pai. Como diz a tua palavra, que no final dos tempos teria tantos
pregadores com argumentos, está escrito assim, argumentos convincentes. Tem gente que é tão convincente, Senhor, tão convincente, tem uma lábia, tem uma forma tão doce, ou tão humilde, ou tão sentimental, tão convincente. Mas o Senhor nos preparou para todos eles, que o teu povo possa ficar com o que diz a sua palavra e reverenciar o teu nome, custe o que custar. Eu oro, meu Deus, para que haja temor e um mover do teu Espírito em cada coração, nesse tempo que nós vivemos, que sabemos que é a última hora. Cobre a todos com teu sangue, lares, famílias, fortalece, renova o entendimento de todos. Mais uma vez eu oro, renova o entendimento, limpa mentes, limpa, Senhor, tira o argueiro, tira as escamas dos olhos, passa colírio nos olhos de cada um, dá visão espiritual, tira a surdez espiritual, dá uma audição com entendimento e discernimento, tira, meu Deus, que os lábios sejam santificados, as mãos santificadas, os pés santificados, corações de pedra trocados, corações purificados, lavados com teu sangue, oh meu Deus, vestes trocadas. Senhor, eu oro para que haja mudança de espírito, de visão, para que haja entendimento, não religioso, emocional, mas que haja temor, transformação, mudança de dentro para fora, Pai. Eu peço, Jesus, abençoa, faça uma grande obra na vida de todos, e que nós possamos atingir corações, e nessa última hora conseguir resgatar vidas, e que muitos que estão caminhando para a perdição possam caminhar na direção da salvação. Abençoe, Jesus. Obrigada por esta reunião, por este trabalho, por este dia, por esta mensagem e por tudo que o Senhor tem feito por nós, principalmente porque nos salvou. Eu te agradeço, eu te amo. E eu quero pedir, meu Deus, que nos segura. A maior vitória da nossa vida é a nossa salvação. Esse é o nosso tesouro. Nos guarda de perdê-la, meu Pai querido. Nos guarda, Jesus querido. Muito obrigada por tudo. Nós te amamos, amém. Amém e amém. Graças a Deus, amém. Obrigada, Deus, amém.